Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui no dia de hoje, nesta terça-feira, para mais um vídeo do canal Spice. Depois de vários dias, né? Como eu tenho dito para vocês, não tem mais os dias específicos como anteriormente, mas quando o Espírito Santo diz agora é hoje, filho, a palavra é tal, é isso que você tem que transmitir, então estou eu aqui. E hoje, mais uma vez, eu quero dizer para você que já é inscrito no canal, continue compartilhando, continue falando sobre o canal, continue a compartilhar vídeos que você acha importantes para algumas pessoas, para que nós possamos seguir em frente. Hoje minha esposa entrou lá no canal e percebeu que tinha mais um inscrito. Amém. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado você que se inscreveu por último. Mas eu quero pedir a vocês que continuem compartilhando para que pelo menos até o final do ano nós tenhamos 200 inscritos. 200 pessoas que pelo menos ouviram um pouco da verdade, um pouco de algo que de repente vai mexer com a curiosidade deles e eles vão conhecer de repente a graça, esta verdade que é Jesus Cristo, que está em Jesus Cristo. Amém? Para você que está passando pela primeira vez no canal, também peço a você que, se você sentir no seu coração, inscreva-se no canal. Ajude-nos a conseguir mais pessoas atentas à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para que continuemos criando vínculo com a palavra, para que outros se tornem discípulos, conhecendo a verdade que liberta, que está em Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. Amém? E, gente, hoje temos duas palavras. Hoje o vídeo talvez seja um pouquinho mais longo, ou talvez não. Mas eu quero dizer para vocês que são dois assuntos muito importantes para que nós possamos seguir a vida de estar com Jesus Cristo e viver para Jesus Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero dizer para você que está passando pela primeira vez que o nome do canal Inspire-se é porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Porque afinal de contas nós somos a geração pós-Jesus Cristo. E por que eu falo tanto contra o Velho Testamento? Porque se você ainda não se questionou por que existe o velho e novo, é muito simples. Basta você entender que o velho, o Deus de lá, ele diz claramente que ele é o Deus de Israel, que ele ama Israel. E nós vamos para o Novo Testamento, que eu digo que é o Testamento de Jesus Cristo. E lá em João 3,16 a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo. Deus não iria amar só Israel, Deus iria amar o mundo. Então essa diferença que nós vemos está muito clara, mas ainda, como diz Paulo, muitos ainda continuam usando o véu que não permite que eles vejam, conheçam a verdade. Amém? Mas a nossa função aqui do canal, a nossa função é fazer com que este véu caia em muitos e muitos se libertem das mentiras e possam viver esta verdade que está em Jesus Cristo. Amém? Bom, gente, o primeiro assunto de hoje é um assunto que ainda está no foco das emissoras de TV, dos noticiários, das revistas, jornais, das páginas da internet, né, dos canais da web todos, que é a questão do racismo, né? Todo mundo sabe que o Vini Júnior, o jogador de futebol brasileiro que atua na Espanha, no Real Madrid, ele há muito tempo vem sendo atacado, né, por essas pessoas que tem esse algo dentro delas que, eu vou falar a verdade para vocês, não entendo. No que a cor da pele vai diferenciar o mal, o bom, ou o rico, o pobre, ou qualquer coisa assim. É a mesma coisa que eu quero dizer aqui, por exemplo, quem disse que Jesus é loiro, branco, de olhos claros, como a gente vê as imagens criadas por homens sobre Jesus Cristo. Inclusive eu lembro de uma época em que o Fantástico apresentou uma matéria em que foi feito um algo computadorizado onde mostra que Jesus era totalmente diferente daquilo que nós vemos nas imagens criadas pelo homem. Ele tinha a pele mais escura, o cabelo meio que bem preto e um pouco diferente, né? Assim, não liso, né? Meio crespo, né? Então eu quero dizer para vocês, quem pode dizer que de repente Jesus também não era meio negro? Ou amarelo? Ou branco demais? Ou sei lá? Ninguém tem certeza de como era Jesus Cristo. Então temos que tomar muito cuidado. E nós temos que, como cristãos, né?
ter uma certeza muito grande, que a palavra ela é bem clara. Quando Jesus falou esse texto simples, tá? Então vamos lá, anota aí. João, capítulo 15, né? Nós vamos justamente falar sobre isso, sobre essa questão do racismo, porque é uma coisa que, gente, sério, eu não consigo entender. Eu não consigo entender, sério, eu não consigo entender, amém? Então, João capítulo 15, versículo 12, onde Jesus vai falar da seguinte forma, ele vai falar assim, anotou? Para você que está passando a primeira vez, as pessoas que já acompanham o canal, elas já sabem, pega uma caneta e um papel, anota esses textos que serão trazidos aqui, depois você vai lá para o seu lugar secreto, pergunta para o Espírito Santo e pede para o Espírito Santo discernimento. Porque Jesus falou o que sobre o Espírito Santo? O Consolador, o Espírito Santo, que eu vos deixarei, vos ensinará e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu fiz e falei. Então, se Jesus disse que o Espírito Santo iria nos ensinar, então nós lembramos do texto que diz, olha, não seja como os hipócritas, como para as ruas, fica sapateando, sambando, gritando, mas vá para o seu lugar secreto, ora, porque o Deus que te conhece, ele sabe de todas as coisas e vai responder suas orações. E o Espírito Santo vai te dar discernimento sobre toda a palavra que é trazida aqui. Porque não sou eu, não é teologia. Esquece de uma teologia, gente. Já cansei de explicar aqui. A teologia, ela mata a verdade. Ela mata a verdade. Ela mata as pessoas, porque aquele que se torna teólogo é soberbo, acha que é melhor que todo mundo, que tem poder, que é líder, que blá blá blá. Entendeu? E teologia não tem nada a ver com o estudo de Deus. Theos. Estudo dos deuses. Então, quer dizer, já começou errado por aí, tá bom? Então, vamos lá. João, capítulo 15, versículo 12, diz o quê? O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aqui Jesus, ele deixa bem claro algo muito importante. Amai-vos uns aos outros. E aqui, Jesus não disse assim, olha, você que é branco, ame o branco, abomine o negro. Você que é negro, ame o negro e abomine o branco. Você que é amarelo, abomine o branco e o negro, sabe? Não tem nada disso. Ele é bem claro assim, ó, amai-vos uns aos outros. Então, ele está sendo bem direto em dizer assim, olha, amai a todos, sem racismo, sem distinção alguma. Nós somos todos iguais, nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos conhecedores da verdade, nós somos todos que conhecemos Jesus. Digo assim, conhecemos Jesus porque Jesus é um nome, acima de todo nome, conhecido no mundo inteiro, não que todos sigam a Jesus Cristo, mas todos conhecem Jesus. Então, o amai-vos uns aos outros não tem nada a ver com racismo. Não é racismo, não existe racismo na Bíblia. Não existe uma diferença entre negro e branco ou qualquer cor. Então, nós temos que dizer realmente não ao racismo. Se você está vendo este vídeo aqui e quer levantar uma bandeira em relação ao racismo, lembre a todos sobre Jesus Cristo, que Jesus, primeiro que nós não sabemos qual era a cor da pele de Jesus, e também que Jesus pediu para que amássemos a todos, sem distinção de cor, de clero, de nada. Então temos que ser, por isso Jesus, eu vou até citar o texto, quando Jesus fala, olha, permanecereis na minha palavra e serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Muito importante, porque permanecer na palavra é não ser racista também. Não podemos ser racistas de forma alguma, porque as pessoas ao redor do mundo, com todas as diferenças na cor de pele, nos olhos, na cor de cabelo e tudo mais, são todas elas merecedoras de conhecer esta verdade. E todas elas têm como um princípio, de repente, ter livre acesso de conhecer a Jesus Cristo. Porque quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, muitos vão querer conhecer esse caminho, outros não.
Mas o que eu peço a vocês é, vamos dizer não ao racismo. Não vamos permitir que, como aconteceu com o Vini Júnior, como acontece com outras pessoas, não apenas o Vini Júnior, que é uma pessoa famosa e conhecida e foi abordado o assunto, temos que ser contra o racismo no nosso dia a dia, no nosso redor, próximos a nós. Não podemos olhar só apenas para ele porque ele é famoso, porque ele mora na Espanha, porque aqui no Brasil existe muito racismo também. E não podemos ser pessoas que aplaudem o racismo ou se calam mediante o racismo. Tem amigos negros, tem amigos pardos, tem amigos brancos, tem amigos amarelos, tem amigos de várias nacionalidades e, sei lá, vivam de forma honesta e clara com cada uma dessas pessoas. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus era incrível, né? Ele já sabendo que nós, na nossa carne, seríamos podres, em de repente escolher a quem amar, ele deixou bem claro, amai-vos uns aos outros. Ele não falou assim, ó, ame porque ele é rico, ame porque ele é branco, ame porque... Não, ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele nos amou a todos, porque ele se entregou em morte de cruz por todos nós. É difícil entender isso? Não é difícil. Apenas para quem usa o véu e deixa ser levado por palavras por esses homens, por esses líderes que são cheios de razão, cheios de vontade de ter poder e dinheiro, e não, só isso. Amém? E agora nós vamos para o outro assunto, né? Nós vamos para o outro assunto, porque o outro assunto também é importante para nós. O outro assunto é, talvez você já conheça muito esse texto, e nós vamos falar sobre ele, porque, como eu vou dizer, quando nós vivemos, tomamos posse da palavra, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a primeira coisa que nós vamos receber então de Jesus é paz, mansidão e este amor ao próximo, correto? Então vamos para o segundo assunto, que é 70 vezes 7. O perdoar 70 vezes 7. Então eu quero que vocês anotem o texto aí que está em Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22. Perdoar 70 vezes 7. Engraçado que quando o Espírito Santo me trouxe à tona essas palavras, você vê como uma coisa ela se interliga à outra? Porque nós falamos de racismo, o primeiro assunto, e agora vamos falar sobre perdão. Por quê? Porque o racista, ele tem que ser perdoado, tem que ser apresentado a ele Jesus, para que ele mude os pensamentos. E quem vai apresentar Jesus para essa pessoa? Por que ele se comporta assim? Porque ele não tem quem vá apresentar Jesus de uma forma honesta, correta, e ele não vai entender. Agora, nós podemos. Nós que queremos a verdade, esta verdade que está nele, que não queremos mais o véu ou nem nada que encubra a nossa visão, que possamos ver exatamente todas as coisas, nós vamos poder falar sobre o racista, para o racista, sobre a questão do perdão também, para que ele entenda que ele será perdoado. Então, vamos anotar o texto? Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Porque nós vamos falar sobre perdoar. Antes de falar sobre os versículos, eu quero dizer algo muito importante. O que é o perdoar? O perdoar é fazer exatamente como Jesus ele ensina e como ele fez. O que Jesus fez? Ele nos perdoou de todos os pecados, morrendo em morte de cruz, para que toda a humanidade fosse salva. Mesmo aqueles que ele sabia claramente que no futuro não estariam próximos a ele. Porque Jesus fala que muitos vão dizer, preguei, expulsei demônios, e ele vai dizer assim, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Porque muitos não vão ter a decência de entender a palavra. Por isso que muitos não permanecerão na palavra e não serão discípulos de Jesus. Aí você pergunta para mim, mas Emerson, como que eu posso falar para as pessoas católicas,
de seitas, de outras religiões, que Deus é o caminho. Não tem como a gente forçar a pessoa a entender. A única coisa que eu tenho a dizer para você é que as pessoas que não quiserem ouvir ou compactuarem com outras, não vou falar nada para ela, porque também eu não vou tirar ela disso, porque um dia lá na frente Deus vai tirar. Nós temos que entender o seguinte, as pessoas vão entender a partir do momento que elas também se permitirem. Por isso que eu digo, as pessoas fazem escolhas erradas que servem de arma para o diabo fazer o que quiser. Por isso não existe o termo Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Deus ama a todos. O castigo vem a partir do momento que você dá uma brecha, o diabo vai lá e usa essa brecha para te detonar. Essa é a verdade. Muito simples, simples e fácil. Só que se você perdoa aquele que te faz um mal, você está assumindo verdadeiramente a postura de viver aquilo que Jesus realmente é. Porque Jesus foi para a morte, o que diz a palavra aqui? Ele foi para a morte como um cordeiro quando vai para o abatedouro. Ele foi para a morte de cruz em silêncio. Ele foi chicoteado em silêncio. E mesmo assim, ele perdoou a humanidade e perdoou aqueles que fizeram mal contra ele. Por isso que ele ensina aqui a palavra, né, a parábola do servo impiedoso. Mas Jesus deixa bem claro. Então vamos lá, Mateus 18, 21 e 22 diz assim. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, olha só, muitas vezes nós não queremos perdoar uma vez. E eu vou ser bem sincero, aquele que não perdoa, aquele que tem ira, que tem ódio, que sente rancor, que todos os dias olha para aquela pessoa e amaldiçoa, ele vai estar indo totalmente contra quem? Jesus Cristo. 70 vezes 7. É difícil, gente. Eu mesmo, muitas vezes, no meu passado recente, já conhecendo Jesus, muitas vezes antes de ter essa noção da palavra, eu tinha ódio, eu tinha ira, eu guardava rancor, eu era assim. Muitas vezes, hoje em dia ainda, alguém faz mal para você, você fica com aquele ódio naquele momento, mas depois você lembra de Jesus, aí é diferente. E não é porque você é trouxa dos outros, porque você é mole, porque o diabo usa pessoas para ficar falando isso para você se sentir mais macho, ir lá e fazer besteira. Cai fora disso. O que diz a palavra que nós falamos sobre o racismo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E perdoa 70 vezes 7. O Espírito Santo é incrível. A junção dessas duas palavras nos leva a entender os dois assuntos. Ame o seu próximo. E perdoa aquele que falou alguma coisa ruim 70 vezes 7. Se você quer realmente ser discípulo e um dia lá na frente não ouvir Jesus dizendo assim, afasta de mim que eu não te conheço, limpa o seu coração, limpa a sua mente, limpa o seu espírito. Outro dia um rapaz lá no meu trabalho falou assim, nossa Emerson, todos os dias você chega aqui bem, você parece que não tem problema. Eu falo para ele, eu tenho problema, mas eu tenho Jesus, eu tenho um Deus. Então, o que foi ontem, não me vem hoje. Hoje é outro dia. O que vier de ruim hoje, amanhã também será esquecido. E assim sucessivamente. Gente, eu vou ser bem claro para você. Antigamente, eu era assim. Eu brigava a todo tempo. Brigava, era nervoso, brigava. Só que Jesus me fez entender o quê? Que é necessário ser diferente. É necessário ser diferente. Porque se Jesus não tivesse me transformado e eu perdoado, e eu amando o próximo,
hoje eu estaria morto. Porque a gente sabe claramente que hoje tudo se resolve na base da bala, da facada, da porrada. Mas estou vivo por misericórdia de Deus, o Pai, que me ensinou a ser manso. Hoje em dia, se você fala para alguém assim, eu sou manso, vai falar assim, você é corno, você é besta dos outros. Não. Gente, entenda uma coisa. Quem te fez mal vai pagar preço, não vai ser salvo, infelizmente. E você continua sendo agraciado por Deus todos os dias. Eu tenho o hábito de falar para todo mundo assim, por exemplo, eu ao redor vejo pessoas que poderiam ter coisas e não têm. E eu e minha esposa, que não somos milionários, mas nós temos coisas tão boas. Aí você fala assim, mas o que são as coisas tão boas? Muito dinheiro, uma mansão? Não. Nós temos uma casa razoável, nós temos um carrinho velho, mas que nos leva a todos os lugares. Nós temos tudo que queremos comer. Às vezes não comemos porque não queremos. Por exemplo, minha esposa às vezes não pode comer certas coisas, eu também não gosto de certas. Por isso, mas se nós quiséssemos, teríamos tudo. Por quê? Porque Jesus tem suprido as nossas necessidades, é isso. Então, mediante a isso, o que acontece? Eu vivo em paz. Eu chego às vezes em casa, conto para minha esposa o que aconteceu no dia, às vezes fico nervoso, aí durmo. Amanhã é outro dia. Eu já acordo bem, eu já olho para as pessoas, bom dia, por quê? Porque nós somos uma diferença incrível neste mundo. Nós somos verdadeiramente pessoas que são perseguidas, passamos por tribulações e aflições, mas todos que nos olham e falam conosco dizem assim, tem algo diferente. E se perguntarem o que é diferente, eu falo assim, Jesus Cristo. Só isso. E temos que perdoar 70 vezes 7 a todos. É difícil, por exemplo, quando nós olhamos para as pessoas que vão nas seitas, em outras religiões, porque nós sabemos que não existe religião, é Deus. O homem, conjuntamente com o diabo, criou religiões e seitas. E quem tem a oportunidade de se livrar das religiões e seitas, como eu tive, vive uma vida plena com Jesus. Eu posso dizer para vocês claramente, eu sinto no meu coração todos os dias, que ao partir dessa terra eu terei um encontro com Jesus, sim. Eu terei. Não é porque eu sou metido, porque eu sou melhor que ninguém, não. E Deus não fica falando comigo, Deus não fica mostrando, Deus não fica falando em línguas através da minha vida, revelando para os outros, não. Eu apenas faço aquilo que o Espírito Santo chega para mim e fala no meu ouvido assim, filho, vai lá que Jesus falou assim, 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 assim. Só isso, gente. Aí nós vemos pessoas revelando, falando, isso é tudo coisa do Deus lá da antiga aliança, não de Deus o Pai. Então precisamos crescer, amadurecer espiritualmente, amando ao próximo e perdoando aquele que nos fez mal. É só isso, gente. Porque você pode perceber que quando você não perdoa alguém, você acaba tendo situações ruins. Então nós temos que aprender isso aqui, olha. Quando Pedro perguntou, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão? Jesus foi bem claro. Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Então, juntando os dois assuntos, racismo e perdão, aí está onde chegamos. É aí que o Espírito Santo quer que cheguemos. Que nós possamos amar ao próximo e perdoar aqueles que fazem mal contra nós e contra os outros. Jesus é assim. Jesus foi assim e sempre será assim. Porque quando clamamos pela sua misericórdia, Ele nos perdoa a todo tempo. Porque todos os dias eu peco e sou falho, mas Ele me perdoa. Ele te perdoa, Ele nos perdoa. E claro que Ele não vai chegar para você e falar, te perdoa, filho. Mas você sente o perdão quando você é abençoado com coisas maravilhosas que Ele te proporciona. Amém? Então é isso, gente. Amar ao próximo e perdoar. Tudo isso que o Espírito Santo queria que eu transmitisse para vocês hoje. Se você está engasgado com alguém, desengasga. Se você tem algum pouco de racismo, joga fora isso.
Joga fora. Viva para Jesus. Amém? Não viva mais você, mas viva Cristo Jesus. Amém? É isso aí, gente. Bom, vamos lá. Para você que já é inscrito, continua compartilhando os vídeos. Agradeço muito. E para você que está passando pela primeira vez, se você quiser se inscrever, sentir no seu coração de se inscrever e compartilhar esse vídeo como os outros que estão no canal, então vai lá e se inscreva. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês. Eu acredito que essa semana terá mais um vídeo, porque o Espírito Santo já me falou sobre outro assunto. Então, se for da vontade de Deus o Pai, trarei este assunto essa semana. Amém? É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos. Espero você para o próximo vídeo. E você que está passando a primeira vez, espero muito olhar lá no número de inscritos e ver que subiu mais um. Mais um. Amém? É isso aí. Deus abençoe a todos. Graças a paz e valeu. Ótima noite para todos. Até mais.